Shalom, shalom, shalom aleluia, shalom, Shalom, que Adonai te bendiga, amém, que dê shalom sempre, amém. Estamos mais uma vez para poder estudar um tema bastante importante, Catarina Eliezer, que estamos já trazendo os temas, verdade, assim numa sequência, e vamos falar sobre o verdadeiro evangelho. Hicimos há pouco uma entrevista sobre o tema, falamos um pouco, verdade, sobre essa questão, e a pergunta é: qual é o verdadeiro evangelho? Qual que é o verdadeiro evangelho que está realmente escrito nas escrituras? Ou melhor, qual que é a mensagem central y verdadera del Evangelio? Creo que lo que dijiste ahora último es lo que queremos exponerle a nuestra audiencia. El mensaje es lo que realmente el Mesías judío quiso que llegue. Amén. Porque sé que hay muchos de nuestros oyentes que ya se dieron cuenta que hay varias líneas que tienen tinte personal en sus enseñanzas. O sea, tiene un enfoque particular, ya su prédica o su educación ya va direccionado a algo. Yo sé que muchos, la mayoría son inteligentes y ya se dieron cuenta que hay iglesias, religiones que enfocan en algo. Pero la idea que el Mesías trajo es una verdad. Él vino a traer una verdad. Sim. Que é muito pouco hablada, verdade? Que é muito pouco hablada pela predicação do Evangelho dentro do cristianismo, verdade? E a gente se equivoca muito, verdade? Porque se habla do Evangelho, mas não se habla do tema principal que eu quero mostrar hoje para o público, que é o verdadeiro Evangelho. Qual que é a verdadeira mensagem dentro da Escritura Sagrada e também nos Evangelhos, livros, verdade? Mateus, Marcos, Lucas e João, e também as cartas de Pablo e também dos outros Shaliachim, dos outros enviados, dos outros apóstolos. Amém? Vamos fazer uma oração. Baruch atah Adonai Elohim, melech haolam, bendito seja tu nome, Elohim de Israel. Te damos toda a rabá pela oportunidade que temos de estarmos em tua presença nesse momento para poder apresentar ao público, Padre, uma mensagem a mais de tu Torá. O verdadeiro evangelho que está na Escritura Sagrada, em Gênesis Apocalipse, o verdadeiro objetivo por qual tu enviaste a tu Filho amado neste mundo para resgatar a Israel e as nações. Te damos toda a rabá, te agradecemos por essa oportunidade, que se cale o ombro e abre tu conosco e abre com o público, te pedimos no bem xingador de Yeshua HaMashiach Malkeinu. Amém e amém. Amém. Berahá da Torá, Baruch atah Adonai Yahweh Elohim melech haolam, asher deixando desbotado etzvano ad de Torá. Então és tu, Adonai Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos has justificado com os mandamentos e nos ordenou com o estudo das palavras da Torá. Por favor, ó Yahweh, nuestro Elohim, haga que as palavras de Torá sejam gratas em nossa boca e na boca de todo o povo de Israel. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, arrebajar manu mikol ha'amim, benatan manu toratot, Baruch atah Yahweh noten ha'Torá. Então és o Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, nos ha elegido entre as nações e nos ha dado su Torá, então és tu, Yahweh, dador de la Torá. Amém e amém. Amém. Para o público que nos assiste, a palavra Torá significa instrução. Agradecemos ao Padre, através dessas bendições em hebreu, por nos dar a instrução bíblica e nos orientar através de seu Ruach HaKodesh, seu Espírito de Santidade, conhecido como Espírito Santo pelos irmãos cristianos. Amém? Podemos arrancar o verdadeiro Evangelho e pensamos já com um texto, Mateus 10, 5 a 7, por gentileza. Yeshua envió a los 12, dándoles estas instrucciones: no sigáis los caminos de los gentiles, ni entrar en las ciudades de los samaritas, pero id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan proclamen diciendo: el reino de los cielos está cerca. Interessante que já de primeiro nós vemos esse verso de Mateus 10, 5, 7, dizendo que Yeshua enviou os discípulos e colocou algumas orientações. Primeiramente ele dijo: não sigais os caminhos dos gentiles e nem entrai nas cidades samaritanos, ok? Já colocando para eles qual que era o principal e primeiro objetivo da missão da pregação do Evangelho. Porque todos concordamos que Yeshua está aqui falando para eles: vão e levem as boas novas. Diz aqui: pero ide mais bem a las ovejas perdidas da casa de Israel, e quando vayam proclamem dizendo: el reino del cielo está cerca. Aqui está já apontando a verdadeira mensagem dentro dos evangelhos. A palavra evangelho, nós vamos ver aqui mais detalhes, mas sabemos já que vem de buenas notícias, ok? Buena informação, buena notícia, buen anúncio. E o primeiro ponto do Messias é virar: vocês não vão para os paganos. Aqui quando habla gentiles, habla para as nações paganas, pero sim
as ovelhas perdidas da casa de Israel, que já nos estudos passados nós já identificamos quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel, a qual o Messias, nesse momento, está comunicando os discípulos, Shaliahim, dos apóstolos, a buscar e proclamar, dizendo que o reino dos céus está cerca, ou seja, o domínio do céu sobre a terra está cerca, ou seja. Mateus 15, 24, olha o que diz. Y respondiendo dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uma das respostas de nosso maestro, de nosso Mashiach, nosso Messias, Yeshua, Jesus, é que ele vino ou foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que essa frase, essa palavra vem trazendo para nós dentro do pensamento, dentro da cultura que nós conhecemos, a cultura hebreia? Porque diz, eu he sido enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque o objetivo do Mashiach, e os judeus concordam com isso, é reunir as tribos de Israel. Um dos principais hechos do Messias, que é enviado por o Padre do mundo, que na casa de Judá os judeus não aceitam a Jesus, de Yeshua como Messias, pero o principal trabalho dele é unir as tribos de Israel. Então quando ele diz, eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu quero juntar as ovelhas que estão esparcidas, tanto judeus quanto também israelitas, descendentes, e quero juntá-los. Por isso que nós vamos ver também, que nós vamos em João capítulo 10, habla sobre o bom pastor. E aí habla sobre essa idiomática, pastor, ovelha, pastor e ovelhas, pastor, ovelhas e redil, pastor, ovelhas e os trabalhadores do pastor, o redil do pastor, a porta do redil. Então isso é uma idiomática, trazendo nada mais, apontando o pastor e as ovelhas. E é o que diz sobre isso em João 10, do 12 em diante, por incrível. Mi querido amado, simplemente nomás quería apuntar para nuestros oyentes que el Mesías no es que o sea, solamente vino por Israel, no, es que la casa estaba separada, sí. Se separó porque Israel es 12 tribus, sí. Como ya lo video anterior estuvimos explicando, para que esté Israel se necesitan las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, y hay 10 tribus que fueron esparcidas. Y cuando él vino, su principal objetivo era arreglar la casa, la nación que debe ser el ejemplo para las demás naciones. O sea, ¿cómo vas a ser ejemplo para otros si yo mismo tengo un problema interno en la casa? Si mi casa está dividida. Exactamente. Entonces, el Mesías vino para reunir a esas 10 tribus, primeramente a las ovejas perdidas, y una vez juntadas y arregladas todos los hermanos y la casa esté bien, la nación esté conforme para poder ser luz, ahí sí el trabajo de poder abarcar todo el mundo, ¿verdad? Exatamente, é interessante que, hablando de Israel, são 12 tribos, e o número 12 dentro do pensamento hebreu habla sobre governo, e governo de Israel, a autoridade do governo de Israel. Por isso que não é também por acaso que nosso Mashiach, que nosso maestro, elige 12 discípulos. 12 discípulos. Depois ele diz, ustedes governarão sobre as 12 tribos de Israel. Por que isso? Exatamente para mostrar a questão de quem realmente ele vem buscar, como diz vós, de primeiro momento para depois alcançar as demais nações. Por isso que são 12, representando as 12 tribos de Israel, demonstrando o governo e a autoridade dele, chamar do céu, para depois buscar então as nações. Amém? Juan 10, por gentileza. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Para él abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus ovejas por nombre y las saca afuera. Ou seja, o pastor é o Messias e ele llama sus ovejas, ok? As ovejas conocen su voz. Adelante. Entonces Yeshua, Jesús, habló otra vez. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amém? Ele é o pastor e ele também se figura como a porta das ovelhas, quem dá o acesso, verdade? E adelante. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Amém. Entrará y saldrá y encontrará pastos. Amém. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Amém. Pero el asalariado, el que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Como el Padre me conoce, así yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Amém. Aqui está mostrando muito bem quem são aqueles que guiam realmente. Quem é aquele que guia as ovelhas? É o pastor, verdade?
é que aqueles que não têm compromisso com a vida das ovelhas, as ovelhas não pertencem a eles, eles manipulam as ovelhas, eles guiam as ovelhas, mas não têm a responsabilidade de protegê-las hasta a morte. E o bom pastor, além de protegê-las até a morte, dá a vida por elas se necessário. Cuando se trata entonces de que va a haber posiblemente un peligro o muerte, estas personas son las primeras que van a Abandonar el rebaño. Porque dice cuando viene el lobo, y obviamente cuando viene un lobo, sabemos que un lobo viene para matar, Sí, tiene hambre. para destruir, sí. Y es ahí donde uno tiene que, es ahí donde uno demuestra si está realmente dispuesto. A proteger as Y ovelhas. estas personas son las que, cuando hay problemas, Por isso que o único pastor de nossas vidas realmente é o nosso Messias. Amém? como el Padre me conoce, así yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Só que interessante, tem outras ovelhas que não são desse redil. Vamos nos situar, verdade? A quem está falando pelo Messias, qual é a audiência? E eram judios. Então ele está falando, aí outras ovelhas que não é desse redil de judios, pero vou buscá-las. E continua. Tengo que traerlos también y oirán mi voz. Amém. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Se habrá um só rebanho, porque existem dois. E ele tem que unir os dois rebanhos. Okay? Então aqui deixa o texto claro, verdade? Que tem outras ovelhas que não são desse redil, que não são os seres judios que me seguem, que são meus seguidores, que são meus discípulos, mas tem outras, e vou traí-las também, e eles ouvirão minha voz. E vendrão, e haverá um solo rebanho e um solo pastor. Y ese es otro redil, son las 10 tribus. 10 tribos. Son las ovejas perdidas. Exatamente. Se nós vemos o gráfico que vai aparecer em tua pantalla, tem outras ovelhas, casa de Israel, Efraim, eles não são desse redil. Qual é o redil que está falando? A casa de Judá. Devo traí-la, esses também, e ouvirão minha voz, haverá um solo rebanho e um solo pastor. As referências de Ezequiel 37. Yeshua tinha outro rebanho hebreu israelita, que era súbio, incluso antes de morrer e ressuscitar entre os mortos. Não viu que criaria um rebanho novo, separado, chamado la iglesia, composta de gentiles com práticas paganas separados, e reemplaçaria a la Torá em algum momento depois de que estaria entre os mortos. Digo que já tenho 2 rebanhos, ele deixou claro, já tenho 2 rebanhos, e fui enviado para traí-los e serem um rebanho e uma casa unida. Então acá, quero colocar que esses versos já vão trazendo alguns conceitos bastante interessantes. Que Jesus Cristo, para tu que é cristiano, não veio criar a igreja, porque ele já tinha, nesse momento, seus 2 redios. Ele não veio criar um redil a parte daquilo que ele já tinha, ele já estava declarando que teria. Ele está declarando, eu tenho outro redil, outras ovelhas que não estão nesse redil, e quero traí-las e juntá-las num só redil. Então hoje nós vemos uma grande separação entre a casa de Judá, os judios, e também os cristianos. Existe um conflito de anos em relação a isso. Eu estava virando hoje pela manhã, né? Antes de começarmos a gravar, me saltou um vídeo no YouTube de algumas pessoas evangélicas, verdade? Estavam predicando em hebreu, aprenderam um pouco de hebreu, cerca do Muro dos Lamentos, de Lamentações lá em Israel. E estavam predicando num Shabbat a Yeshua, e falando sobre Yeshua, Jesus, e Jesus morreu por vocês, e os judeus passando para ir nas sinagogas, verdade? Que é o dia de Shabbat, a hora isso atual, verdade? E então houve aí uma resistência contra essas mulheres, e os ninhos, cerca de 10, 12, 13 anos, até menos, começaram a atacá-las. E começaram a jogar pedras, depois vindo um senhor, jogou um saco de basura, vindo outro, jogou uma cilha, e vindo uma mulher com um bastão e liga, se acerca às jovens, verdade? E ela fala, o que vocês estão fazendo acá? Hoje é Shabbat, vocês saem de cá, não hagam isso, verdade? E elas gritavam e predicando Yeshua, predicando Jesus, e então veio um pastor evangélico, e se acerca a elas também, falando em hebreu, e ela fala, vocês estão mal, não hagam isso, não prediquem acá, porque vocês estão desrespeitando, verdade? Um espaço judío, verdade? Eles não aceitam e tal, e passou os judeus cuspiam nelas, verdade? Cuspiam nelas, e aí vindo o exército, tentou segurar os ninhos não pararam, os militares saíram, e depois com muito custo, elas começaram a sair, porque a gente podia, os judeus começaram a acertar elas, verdade? E começaram a pedir para elas saírem. Alguns, claro, os ninhos e alguns jovens estavam aí atacando, verdade? E os adultos mais racionais estavam pedindo, saiam de cá, não se quedem acá, verdade?
E então, com muito custo, elas foram saindo dizendo, não, nós somos liberdade de expressão, podemos falar porque Israel é um Estado democrático, podemos hacer, tal. Pero a gente, inclusive esse pastor, estava explicando para elas que isso não é a maneira de evangelizar os judeus. E começou a retirar, depois vindo a polícia falou com elas disseram à polícia que teria uma autorização judicial para poder estarem ali, verdade? Pelo mesmo assim, a polícia pede para elas, com educação, que elas podiam se retirar, porque estavam causando muito tumulto, e era um dia de Shabbat. Então, o que quero exemplificar com esse vídeo, e até posso colocar aí depois dentro do... sim, incluso, esse vídeo é atual. Então, por quê? Porque incluso a pessoa que está explicando sobre esse vídeo, que é uma professora de hebreu brasileira, ela habla de que a gente cristiana, os evangélicos, o cristiano, tem que entender a mentalidade judia. Vocês, por exemplo, agarram a Bíblia, verdade, que é extremamente hebreia, israelita, sacam toda fora de contexto e começam a defender e criar religiões e igrejas. E não entendem que a Bíblia não está falando de igreja e de grupo religioso, está falando de um povo, e esse povo é o povo de Israel, ok? E que dentro do povo de Israel há uma divisão, aqueles que aceitam o Messias e aqueles que não aceitam. E no tempo do Messias, no tempo de Jesus, era a mesma coisa. Quando ele estava falando, era vocês que são judeus, porque a audiência que ele estava falando, vocês são em redil, são judeus e me aceitam. Pero há outros que não estão acá, que também me aceitarão. Pero havia também aqueles que não aceitariam e não aceitam ele até hoje, ok? Não estavam aceitando no momento. Pero a gente não sabe, por exemplo, de que essas mulheres, por exemplo, elas não têm razão e consciência de entender por que os judeus estão atacando. Esse vídeo na internet é um vídeo terrível, um vídeo terrível. Por quê? Porque coloca muito mais hostilidade nos dois bandos. Sim. De um lado, os judeus mirando aquelas mulheres, profanando o Shabbat diante do Muro dos Lamentos, ensinando sobre Yeshua, para eles é uma ofensa. E vão dizer, esses cristianos são assim mesmo, querem colocar sua religião guardando abaixo de nós outros. Verá? E por que os judeus têm esse pensamento? Exatamente porque foram hechas muitas coisas gravíssimas contra os judeus em nome de Jesus. Ok? Hoje o cristiano tem aquela mentalidade, irmão Eliezer, de que os judeus mataram Jesus, ok? E essa hostilidade causou para que os cristianos matassem aos judeus como vingança em nome de Jesus também, entende? Então o que passou? Desde o tempo de Roma, né, os judeus sendo perseguidos pela suposta igreja cristiana naquele tempo. Depois nós vamos adiantar bem mais a história em 1500, quando houve aí a perseguição católica contra qualquer religião, principalmente contra os judeus. Inquisição católica, ok? Em nome de quem? Em nome de Jesus. Há judeus que até hoje, que todavia guardam essa informação de padre a hijo e mostram coisas que eles foram torturados naquela época. Eram obrigados a se converter ao catolicismo, eram marcados com fogo, o símbolo da cruz em seus corpos, como um símbolo de conversão ao catolicismo, em nome de Jesus. Entende? E depois de 1500, não é diferente, quando expulsam eles de Espanha e Portugal, onde tem muito descendente de Israel nas nações Latinoamérica, verdade? Porque foram expulsos de Espanha e Portugal. Há muito judeu em Brasil, há muito israelita e judeus em várias partes dos países, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, por todos os lados, porque foram expulsos aí da Europa nessa época em nome de Jesus, porque foram os reis católicos de Espanha e Portugal que eles expulsaram. E depois temos novamente no tempo de Hitler, verdade, a Segunda Guerra Mundial, que a Igreja Católica estava apoiando a Hitler, a informação é explícita, né? O bispo Pio XII na época era um cardenal que estava aí junto com Hitler, aí várias imagens de que apoiavam, verdade? E novamente eles foram mortos em nome de Jesus. Então esse ódio ou esse rechaço grande dos judeus aos cristianos, exatamente é porque muitas barbaridades, muitas coisas horríveis foram feitas contra eles em nome de Jesus. Então a melhor maneira de predicar o evangelho aos judeus é guardando bem a palavra da Escritura, cumprindo bem os mandamentos, fazendo bem a vontade do Padre, para que o simples existir do cristiano com a boa conduta atrai a atenção dos judeus. Agora, querer predicar a um judeu
de uma forma como essa, por exemplo, que era essas muchachas, está extremamente fora de cogitação. Por quê? Porque esse redil de Yeshua, do Messias, que são os judios, vendrão a se converter, pero em seu tempo. E nós outros, que estamos em la restauração, temos que predicar o verdadeiro evangelho. Porque o que gritavam essas muchachas? Jesus morreu por vocês, Yeshua morreu por vocês. Eles nunca vão aceitar isso. Ou não é a única mensagem. Não é a única. E por isso nós queremos mostrar para vós hoje, e abrindo um pouco mais esse tema, verdade? Aqui em discussão, para que tu possa entender que se tu não souber ou não aprender o verdadeiro evangelho, tu não vai saber o que é predicar. E tu vai predicar o que as igrejas predicam. Um Jesus morto, ressuscitado, que veio trazer a salvação através de seu sangue, que hoje que ele aboliu a lei, que agora a nova aliança, blá blá blá, que a igreja é a noiva do Cordeiro, que Jesus morreu pela igreja, que Jesus criou na igreja. E isso não é uma verdade. Isso não é a verdade do evangelho. Jesus não criou uma religião. Jesus não criou uma igreja. E aí nós vamos mostrar qual o objetivo do Messias. E nós já vimos acá: unir as ovelhas de Israel. As do rendil que ele estava falando y as perdidas también. Amén. Para que nuestros oyentes sepan, lo que faltó de repente a estas mujeres, que obviamente la intención creo que fue la correcta, porque ellos quieren que esas personas o piensen que solo les falta aceptar a Jesús como Salvador, ¿verdad? Y eso. Pero no conocen esa historia, no conocen que los judíos son los que prácticamente preservaron la Biblia que todos hoy tenemos. Ellos murieron por esto. Ellos son los que aún en las guerras, en las persecuciones, en la soledad, ellos guardaron los mandamientos en su corazón y pudieron volver a transcribirse eso. A Igreja Católica, usando só essa parte, a Igreja Católica na época da Inquisição, a gente era proibido ter a Bíblia em casa. Era proibido ter a Bíblia. Eso se puede averiguar en la historia, hay todo escrito. Y ellos murieron para que tú pudieses ter a Escritura Sagrada nas mãos, eles murieron por eso. Entonces, de repente, le faltó a ella saber un poquito más por qué será que ellos tienen ese rechazo. Si no es una cuestión que no es que les faltan conocer a Jesús o nunca escucharon de Jesús. No es que ellos tienen el concepto erróneo por vivencias horribles que les hizo pasar la iglesia en el nombre de Jesús. Entonces, de ahí que hay el rechazo. Sí. Entonces, si ellas se interiorizaron un poco de eso, podían buscar la manera de modular y la manera correcta de comenzar realmente a hacer llegar esa información. Pero por falta de conocimiento perece el pueblo. E por falta de bom senso também, muitas vezes, porque estava num local extremamente ortodoxo, verdade? Num dia de Shabbat, onde as regras são bem restritas, verdade? Faltando respeito também não só com a religião deles, com também a consciência deles e com os espaços sagrados para eles. Então, é como se um judeu entrasse dentro de uma igreja evangélica ou católica e começasse a falar contra a fé dessas pessoas. Seria a mesma coisa o que elas atuaram ali. Então, eu penso que o bom senso pode ser assim, Ismael? Se puede entender, vamos decir, ser prudente, llevar en cuenta todo. O sea, mi intención es buena, pero va a llegar de la manera correcta o le voy a hacer enojar. Exatamente, você vê pé e tropeço muitas vezes, verdade? Então, ojo com isso, porque a gente traduz a escritura de uma forma muito radical e acha que estão sendo corretos, porque estão sendo a forma errada, verdade? O verdadeiro evangelho não seria isso que elas estavam praticando ali, que nós vamos mostrar para vós hoje. 1 Pedro 2, 24 e 25, olha o que diz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que podamos morir al pecado y vivamos para la justificación. Amén. Por sus heridas fuimos sanados, porque eres como ovejas perdidas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Amém? Então aqui deixa bem claro, verdade? E em 1 Pedro, nós vamos ver a carta de Pedro. Pedro está dirigindo também às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos expatriados. E ele está falando, porque eras como ovelhas perdidas, pela hora os habéis vuelto ao pastor, que é o Messias, e guardião de vossas vidas. Jeremias 23, 3 e 6 também habla sobre esse contexto. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he arrojado, y los haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán
En sus días Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Amém. Y este es el nombre con el que me llamarán, Yahweh, justicia nuestra. Amém? Então aqui mais um texto que ele recorrerá às ovelhas de todas as terras, de todos os lados. Então mostrando que existem outras ovelhas que estão em toda parte do mundo. E em seus dias Judá será salvo. Esses judios que estão aí serão salvos. E Israel todo estará seguro. Ahora, la salvación viene por Yahshua, por Jesús. Sí. Entonces el término cuando dice acá, Judá será salvo, Sí. primeramente está hablando en un futuro. Sí. En ese momento obviamente no está salvo, porque cuando obviamente Jeremías dijo todavía no vino el Mesías. Sí. Pero también cuando vino el Mesías, solo una parte de Judá le aceptó Sí. a Jesús. Sí. Había otros que en ese mismo momento cuando él estaba vivo entre ellos tampoco aceptaban. Y aún existe ahora también Sí, igual. esos que no le aceptan. O sea, también no llegó a cumplirse esa parte de Judá será salvo. Exatamente. Pero ya nos da el indicativo que va a llegar un día donde serán salvos. Serão salvos, exatamente. Entonces, esos judíos que serán salvos aceptarán a Jesús, Amén. aceptarán a Yeshua. Y ese está falta por. Amém. Amém. E assim é. Pero devemos pregar o verdadeiro evangelho. Gentiles, goim, los que estão fora do pacto. A palavra gentil em hebreu é goim, ou goim, e significa no hebreu pictográfico, por exemplo, los que estão fora do pacto, que não tem o pacto de Abraão, Isaac e Jacó. Há duas classes de gentiles: estrangeiros paganos de las naciones e descendentes de Israel em las naciones, fora do pacto do convênio, vivendo o paganismo. Então há duas classes de gentiles: estrangeiros paganos de las naciones, são aquelas pessoas que nasceu lá na Índia, por exemplo, ou nasceu lá no Japão, barro de uma cultura extremamente pagana, ok? Vivendo o paganismo sem nenhuma conexão sanguínea ou ideológica ou religiosa com Israel e com a Bíblia, com o Elohim da Bíblia, o Deus da Bíblia. E há os descendentes de Israel em las nações, que são pessoas que não sabem que são descendentes de Israel, mas têm um amor tão grande pela Escritura Sagrada e um amor tão grande por Israel, porque em suas venas corre o sangue de Abraão, pero que todavia vivem pelo paganismo, não estão em pacto todavía. Eso podrían ser aquellas personas que justamente en la época de 1500, cuando hubo la expulsión, vinieron los barcos, como Sí. igual como Cristóbal Colón, ¿verdad? Muchos barcos salieron, son esas personas que han venido a estas áreas, Sí. a este continente, y después en la Segunda Guerra también, en lo de Hitler, también muchos huyeron, Sí. y esos son entonces, porque ellos eran judíos que fueron Expulsos. expulsos. E muitos foram obrigados a converter ao catolicismo naquele tempo, verdade? E muitos deles nasceram em lar católico. E vai muitos católicos que são judios e são israelitas e não sabem. Porque suas famílias que eram judias foram obrigadas a se converter com o catolicismo. Aí mora em papá, mora em mamá, mora os abuelos, verdade? E os hijos têm aquela metade. Sabem que tem aquela tendência do judaísmo, mas são católicos. Aí nascem vossos hijos e vão perdendo esse judaísmo, essa fé de Israel, essas culturas que estão de gente, vão se perdendo e vão se tornando 100% cristianos católicos, ok? Muitos deles depois, seus pais começam a se converter ao protestantismo, aos evangélicos. Então há muita gente hoje no cristianismo católico e evangélico que são israelitas e não sabem, porque não sabem que seus tatarabuelos e dos pentabuelos atrás se converteram ao catolicismo barro obrigação e que se perderam aí pelo caminho sua verdadeira identidade. É o que nós falamos no primeiro vídeo, crise de identidade, explicando sobre isso. Amém? Pero la sangre, entonces la sangre está en Está. Israel. Entonces acá nuestro amigo, nuestra amiga que nos está oyendo, vos podés tener sangre verdaderamente del pueblo de Sim, Israel é a y possibilidade. no sabes. Pero ese es justamente cuál es la característica, ese amor de búsqueda en un ser creador, esa búsqueda en un ser de justicia, de misericordia, esa búsqueda sincera que estás haciendo, estés donde estés. Esa es una característica de los descendientes de Abraham. E outra coisa, esse desejo por Israel, por a Bíblia, quando lê uma história da Bíblia, parece que está ali dentro, vivendo aquilo, sabe? Então, quando lê um salmo, quando lê, é muito forte nessa pessoa. Tenha certeza que aí existe uma memória genética. A ciência fala sobre memória genética, verdade? Memória genética é
que conseguem sacar que nossos genes têm informação de nossos antepassados. Una conexión. Uma conexão. Então, quando se lê algo correspondente a um antepassado, isso move algo dentro de vós, porque é a memória do gene, do genético. Amém? Vamos ver cá. O ser humano perdeu um reino. Nós já lemos esse verso nos estudos passados por uma mulher. Gênesis 1, 27 e 28. Y Elohim creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Elohim lo bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y dominadlos, y gobernad los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amém. Alguns conceitos estamos colocando aqui no deserto. Primeiramente, estamos colocando que Yeshua não veio construir uma igreja, ok? Vimos já que a predicação do Evangelho é para todo mundo, primeiramente para o judeu e para os descendentes, as tribos perdidas da casa de Israel, ok? Outro conceito agora é que o ser humano não perdeu uma igreja, não perdeu uma religião, ele perdeu um reino. Quando foi criado este mundo lá em Gênesis, em Bereshit, nós vemos que o Padre deu ao ser humano um reino, deu ao ser humano uma autoridade para governar a terra. O ser humano comete um pecado de rebeldia contra o Criador, então surge um personagem chamado Príncipe desse mundo e toma a autoridade das mãos do homem. E o homem agora necessita de um resgate que é através do Hijo del Padre que vem novamente estabelecer o reino, o domínio do céu sobre essa terra, a qual foi dada nas mãos do homem. Então colocamos um exemplo. Um padre precisa estar muito tempo de viagem e deixa uma empresa na mão de seu filho. E seu filho começa a administrar essa empresa, pero o padre coloca várias orientações e vai de viagem e deixa sua empresa. E o filho então começa a governar aquela empresa, pero não escuta o que o padre colocou de orientação e começa a falhar em sua administração a ponto de perder a empresa para outros investidores. Ok? E o padre agora mira e fala: mira, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque meu filho cometeu aí um engano muito grande. Então eu preciso resgatar novamente essa empresa que pertence à nossa família. Então ele tem um filho maior que está com ele e ele fala: mira, amigo, vai olhar porque tu irmão falhou. Então agora vem o filho maior, por isso que Yeshua também recebe esse título, nosso irmão, verdade? Também esse título, então, é enviado então o filho maior para resgatar das mãos das pessoas a empresa do Padre. É a mesma coisa que se passou com o mundo. Adão e Eva tiveram em suas mãos o domínio e perderam. Então agora o Padre precisa enviar seu filho para poder resgatar novamente o mundo, para que o domínio celestial volte sobre a terra e não o domínio do pecado do homem, que é a ordem do dia. Por isso o término salvação, resgate. Salvar. A palavra salvação é isso, resgate. Resgate. Porque todos nos recordaremos que cuando comete la desobediencia Adán y Eva es introducido algo que no existía, que era la muerte. Sí. Antes de eso nos habla que en el jardín había muerte. Solamente después del pecado se menciona que es introducido la muerte. Sí. Y obviamente después en el Nuevo Testamento Pablo, Rab Shaul, menciona que justamente la paga del pecado es la muerte. O sea, haciendo conexión allá en el Génesis, sí. Que por la desobediencia que fue pecado ha introducido la muerte. Y entonces el rescate, la salvación es justamente rescatarnos de esa condena. Sim, e essa condena foi causada por uma ação de desobediência e rebeldia. Por isso que é salvação, salvar de uma nação, salvar, resgatar de uma ação errada e de um erro cometido pelo ser humano. Amém? Amém. Outro conceito, Adonai rechaçou a Israel, porque esse é um conceito que já falamos vamos repetir, verdade? Essa teologia do reemplaço, aonde hoje a igreja cristiana, os protestantes, os católicos também pensam assim, verdade? E que a igreja cristiana, católica ou evangélica, depende de cada um defendendo o seu time, verdade? Cada um defendendo a sua bandeira, reemplaçam Israel porque são Israel espiritual. Pero será que a Bíblia confirma isso? Jeremias 33, 23 a 26, por gentileza. Dice: vino la palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: has oído lo que dice este pueblo, diciendo: Yahweh descartó a las dos familias que eligió. Quais são as duas famílias? A casa de Judá e a casa de Efraim. Ok? Nós falamos sobre isso nos passados. Reino del sur, reino del norte. Exatamente. Así desprecian a mi pueblo y ya no los considero una nación. Assim é.
así dice Yahweh, tan cierto como que he establecido mi pacto con el día y con la noche, las leyes del cielo y de la tierra, no rechazaré la simiente de Jacob, a mi siervo David. Nunca dejaré de tomar gobernante de sus descendientes a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Sin duda restauraré tu suerte y te daré la bienvenida con amor. Amém? Deixa claro, que texto maravilhoso, verdade? Deixa claro de que o profeta hablando, verdade? Que de modo algum Yahweh descartou as famílias de Israel, a qual ele veio derrido, e que a gente, mesmo que a gente lhe considere já não como uma nação, verdade? Yahweh, todavia, resgatará eles e estarão com eles. Aqui diz, não rechaçarei a semente de Jacó e nem me servo Davi. E o ponto final diz, sem dúvida restaurarei sua sorte e darei bem-vinda com amor. Amém? Romanos 11, de 1 a 5, por gentileza. Por eso preguntó, ¿Elohim rechazó a su pueblo? Ah, de ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó a su pueblo, a quien conoció de antemano. Shaliach Saul, apóstolo Pablo, deixa muito claro, ok? Deixa muito assim direto aquilo que a igreja cristiana evangélica que dizem, não, o apóstolo Pablo é o apóstolo dos gentiles, verdade? A palavra gentil das nações paganas, ok? Então, ele mesmo falou que não, e deixa claro, Elohim rechazou seu pueblo? Ah, de nenhuma maneira, porque eu mesmo sou israelita descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Elohim não rechazou seu pueblo a quem conheceu de antemano, e continua. Dice, ¿no sabéis lo que dicen las escrituras en el caso de Elías? Cuando consultó con Elohim contra Israel, dice, Yahweh, mataron a tus profetas y derribaron sus altares, y me quedé sola y tratan de quitarme la vida. Pero lo que le respondieron fue, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también en este tiempo presente hay un remanente escogido que ha sido levantado por su favor. Amém? Mira, que interessante, verdade? E que naquele tempo, e como há hoje em dia também, como nós outros, por exemplo, há um remanente escorrido, levantado por seu favor. E esses são o quê? Representantes do povo de Israel. Por isso, de modo algum, foi rechaçado o povo de Israel. Elohim jamais rechazou seu povo e hoje não rechaça. E todos aqueles que desejam ser parte desse povo têm invitação para estar com ele. También, amado, el propio Pablo dice que él es israelita, sí, y menciona que él, ¿de cuál tribu él es? Sí, Benjamín. Benjamín. Y él también dice que él es estudioso de la Torah. Sí. Que él está presentando, o sea, es una persona estudiosa de la Biblia, de la Torah. Él es parte del pueblo de Israel y él es de una tribu. Y ahí normalmente se recalca, ¿verdad?, que él ya conoció a Israel de antemano. Y no rechazó. ¿Y quién es ese de antemano? No puede ser la iglesia de... Sí, exactamente. Está hablando siempre del pueblo, Sí, es un pueblo, no es una iglesia, se trata siempre de un pueblo. Amém. Para que tu tenha em consideração essas passagens. Amém? Para que tu tenha em pensamento que realmente Israel continua sendo povo. Amém? Jeremias 31, 35 a 36 diz o seguinte: assim agito Yahweh, que estabeleceu o sol para a luz do dia, e as leis da luna, e as estrelas para a luz da noite, ele que agita o mar de maneira que rugem suas olas, cujo nome é Yahweh de los exércitos, Yahweh de Sebaot. Se essas leis fossem alguma vez anuladas por mim, ou seja, a ordem cósmica, Si fuese alguma vez anuladas por mim, declara Yahweh, solo entonces la descendencia de Israel dejaría de ser una nación delante de mí perpetuamente. Pero eso nunca pasó. Nunca se passou, nunca foi cambiada a ordem, ok? Então nós entendemos, amados, de que o Padre está confirmando, tanto no passado como no presente, como nós lemos em Jeremias, agora lemos em Romanos, e volvemos a ler em Jeremias novamente, de que de modo algum o Criador rechaçou a Israel, rechaçou sua lei, rechaçou a língua hebreia, nada. Tudo está conforme sempre foi. Não é porque alguns ou parte do povo rechaçou o Criador, ou mesmo rechaçou o Messias,
que praticaram paganismo, idolatria, que ele pueblo está perdido, porque sempre houve e haverá um remanente. E por os remanentes é que o pacto continua sendo estabelecido, sendo repetido e sendo afirmado pela Escritura e também por nossas vidas. Si hay un remanente, el Padre, por ese remanente, por ese amor, Él va a continuar todavía siendo fiel. Sí. Y ahí podemos saber, por ejemplo, cómo eso es cierto. ¿Se acuerdan el acto de Abraham? Cuando vienen los ángeles y van a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Sí. En ese evento, Abraham sabía lo que iba a pasar, que los que se retiraron era para ir a destruir esa ciudad. Y él le dice, él clama, ¿y si hubiera 50 Sí. hombres justos? Y entonces no destruiré, y 40 y no destruiré. Y entonces, si hay un remanente, un poquito de personas que siguen firmes, por eso Él no va a destruir. E depois ele pergunta 10, não destruirei. Pedro tinha menos de 10, tinha Ló e sua família. E o que o Criador faz? Ele manda os anjos para sacar Ló para destruir a cidade. Então o remanente sempre existiu, sempre existirá os fiéis de Adonai, que era o seu voluntário. Então por isso é impossível que o Criador tenha rechaçado o seu povo e a igreja cristiana seja a nome do Cordeiro, o povo de Deus. Isso não existe. O único povo, o único Israel, que sempre foi e sempre será elegido pelo Padre, e são suas ovelhas, e são aqueles a quem Ele está buscando, quem Ele está cuidando e está mantendo na história do mundo. Amém? Lucas 16, 16, 17, por gentileza. La ley, la Torah y los profetas profetizaron hasta Juan. A partir de ese momento se predica el evangelio del reino de Dios y todos intentan entrar en el reino. Sin embargo, es más fácil que los cielos y la tierra desaparezcan, que caiga un rastro de la letra más pequeña de la Torah. Lucas está dizendo que a lei, a Torá e os profetas profetizaram até Juan. Profetizaram o que até Juan? O que foi profetizado até Juan? Essa é a pergunta, verdade? Foi profetizado a restauração do reino até Juan, porque a partir desse momento a restauração começaria. Através de quem? Pelo Messias que estava vindo. Nós vamos ver que a mensagem primeira de Juan é sobre o reino. O verdadeiro evangelho é o evangelho do reino. E nós queremos mostrar isso em vários textos bíblicos, ok? Então aqui diz que Juan, a partir desse momento, se predica o evangelho do reino de Elohim. O texto deixa claro que as profecias trazem toda a informação até Juan, porque a partir de Juan se empieza a predicar claramente o evangelho do reino. Amém? E diz o seguinte: a partir desse momento, sem embargo, aqui diz, e todos intentam entrar no reino, ok? Não na religião, no reino. Sem embargo, é mais fácil que o céu e a terra se pareçam, que caiga um rastro da letra mais pequena de la Torá. Por quê, irmão? É simples. Se há um reino, há um rei. Se há um rei, há uma lei, uma constituição. Então aqui está a base. O evangelho do reino o evangelho verdadeiro o evangelho do reino, que existe um rei. Quem é? O rei Messias, Melech Mashiach, ok? O rei Messias. Existe uma lei, uma constituição, a Torá. Existe um reino chamado Israel. Isso é o evangelho verdadeiro, ok? E nós vamos mostrar isso na escritura por vários versos. Mateus 11, 12. Desde los días de Yohanan, el inmersor, João Bautista. hasta ahora, el reino de los cielos se alcanza por la fuerza y los valientes lo toman por la fuerza. Ou seja, o reino do céu é predicado por Juan, e nós vamos ver que agora o Messias habla sobre o reino dos céus e em todas as suas ensinanças quase 100%. Vamos ver que o apóstolo Pablo habla e todos os discípulos também. Pero, qual o verdadeiro evangelho? Vamos primeiro colocar aqui duas bases: o conceito do evangelho e o conceito do reino, ok? Conceito do evangelho, aí está aparecendo pantalla, concordância Strong, dicionário de concordâncias 1309, Besorá. Essa é a palavra hebreia para evangelho, que significa buenas nuevas, recompensa por uma boa notícia. Amém? E a palavra evangelium, em grego, evangelho em grego, que seria evangelium, Strong grego 2098, evangelho para uma boa notícia, ou seja, nos dois termos é o mesmo significado, tá? E no conceito original do evangelho, aí quero mostrar para vocês algum conceito, diz assim, ó,
Bíblia Javé Evangelho, aqui mostra a concordância Strong também, tá? Grego 2097, Buena Mensagem, o Evangelho. A palavra Evangelho significa Buenas Nuevas ou Buena Notícia. Originalmente significou a recompensa dada ao mensageiro por ter boas notícias. Assim é como se usa na Septuaginta. Depois significou os sacrifícios hechos a los deuses quando se recebiam a tais boas notícias. Não foi em no grego clássico, senão no helenista tardio, onde adquiriu o significado em si de boa notícia. E na Septuaginta se usa a respeito das boas notícias de vitória, ok? Em los papiros, o verbo evangelitai se usa a respeito do escravo que está dando a notícia da vitória a um general. E o nome evangelho aparece em uma inscrição, onde se lê o nascimento do imperador romano. Essa palavra, lá no final, diz, se resume na mensagem cristiana, el reino de Jesus, predicou buenas nuevas, ok? Então acá, trazendo que o conceito do evangelho está relacionado ao reino, ao império, a um governo, aonde notícias de que uma autoridade nasceu. Por isso que o evangelho tem a informação do nascimento de Jesus. E por que é importante o nascimento de Jesus? Porque está nascendo um rei. Esse vai ser o rei. E o que é o rei para um pueblo? É o libertador do pueblo. Olha que interessante. Porque Moisés tem uma história muito parecida com a do Messias. Porque ele nasce e era lançado num rio, era para ser lançado num rio por ordem de Faraó. Yeshua nasce e era a ordem de Herodes a lançar os ninhos no rio. Moisés se salva disso, do rio, e depois resgata o povo de Israel, que estava escravos no Egito. Yeshua se salva do rio, vai a Egito, volta e depois cresce e é o libertador de Israel. A história se repete. Por quê? Porque é o nascimento de um rei. As boas novas não é que ele nasceu para sacar o mundo dos pecados apenas, mas sim que ele veio resgatar um reino, porque é o nascimento de um libertador, de um rei. E o que foi Moisés para o povo de Israel? Um líder, um libertador, um rei. Amém? Entonces, para recapitular para el público, buenas nuevas tiene que ver con cosas, noticias buenas, todo relacionado al reino. Porque, por ejemplo, noticias cuando ganaba el rey una batalla, sí, se venía a informar, ese era el evangelión. Sí. Nacía el hijo del emperador, había un mensajero que traía el evangelión, una sí, buena noticia, nos ha nacido un rey o el futuro gobernante. Había, por ejemplo, cambios en el gobierno, y ese mensaje de cambios de mejora era el evangelión, la buena, o sea, todo tiene que ver con las noticias que salen de un reinado. De uma governação, de um reinado, de um y império. el que vino a anunciar este reinado es el propio rey, en este caso Jesús, sí, Yahushua, el Mesías. Amén. Él mismo viene a traer las buenas noticias del reino, que Él es el rey aquí en la tierra, pero el verdadero rey, soberano de todo, es su Padre. Su Padre. Y por eso que el reino, el gobierno del cielo, Él viene a traer las informaciones de allá acá. Por eso Él también sería como un mensajero también. Mensajero, sim. Ele é um anjo. Y Él es un mensajero, mala. Por isso que a palavra anjo, verdade, também vem disso, mensageiro, verdade? Mensageiro. Amém? Dentro do catolicismo católico, quero ler algumas partes, vai aparecer aí do pantalha, tá? O conceito de evangelho para o catolicismo, para o catecismo católico. Primeira parte, profissão de fé, artículo 3, o título é Sagrada Escritura. Aqui está o ponto 124, o Novo Testamento. Aqui diz a palavra de Deus, que é a força para a salvação daquele que crê. E depois ele está sublinhado assim: su objetivo central é Jesus Cristo, do Novo Testamento. El Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión, su glorificación y así como os começos de su igreja bajo la acción del Espírito Santo. Acá em nenhum momento está falando sobre reino e sobre rei. Ponto 125. Os evangelhos são o coração de toda a escritura, por ser o testemunho principal da vida, doutrina e palavra hecha carne em nosso Salvador. Também não habla em nenhum momento de reino e muito menos de reinado del cielo sobre a terra. Habla del mensajero, o sea, del rey, pero no del reino. Sim, exatamente. Exatamente. Ou seja, é um evangelho incompleto, ok? Sobretudo.
126, diz assim: La vida y enseñanza de Jesús, la iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidade afirma sin vacilar, comunicam fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, vivendo entre os homens, isso e ensinou realmente para a salvação deles até o dia que foi levantado ao céu. Não habla em nenhum momento também de evangelho de salvação. Hablando los evangelhos escritos, ponto 3 do 126. Está sublinhado assim: explicando-las, entendendo a situação das igrejas, conservando por fim a forma de proclamação de maneira que sempre nos comunicavam a verdade sincera acerca de Jesus. Qual verdade sincera? Não está falando em nenhum momento de reino. O ponto 127 diz: o evangelho quadriforme, que é os 4 evangelhos, ocupa na igreja lugar único. De ele dão testemunho da veneração de que lo rodeia a liturgia e el atrativo incomparável que ha exercido em todo o tempo sobre os santos. Não há nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa, mais esplêndida que o texto do Evangelho. Ok? Pero não está falando que texto, o que está falando do Evangelho? Em nenhum momento. Aqui está as informações, na Wikipedia também encontra assim: o Evangelho é o relato da vida e ensinança de Jesus. Também habla do amor de Deus, mostra a humanidade mandado a seu Hijo, Jesus Cristo, a redimir o mundo. E sublinhadas assim: é assim que muere por nossos pecados, sepultado no terceiro dia, ressuscita dos mortos, conforme ele mesmo havia predicado. Ou seja, também não traz nada sobre o reino. É como todos se enfocam no relato da vida, de Jesús, vida, crecimiento. Obviamente que é importante. Sim, claro. Pero ¿cuál es el mensaje que vino? No está hablando acá de ellos del mensaje que vino a traer ese mensajero, es el Rey Salvador. ¿Cuál es el mensaje? No habla del Evangelio. Él vino a traer un verdadero evangelio, un verdadero evangelión, una verdadera buena noticia. ¿Cuáles son las buenas noticias para el mundo? Sim. E você vê que no conceito católico e para o mundo, o Evangelho nada mais é do que a história de Jesus. Pero o que ele veio a ser, como tu falou? O que ele vino transmitir? ¿Cuáles son las buenas nuevas? De verdade em relação a isso. Olha o que diz aqui um site da Igreja Bautista, verdade? Bautista Libertária, diz assim: o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é uma boa notícia de que Jesus, Filho de Deus, morreu por nossos pecados e sentou eternamente triunfante sobre seus inimigos. Ok? Depois dali, por causa do seu maravilhoso amor, ele coloca alguns pontos. Deus enviou seu amado Hijo ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, quem é o eterno Deus, o Criador de todas as coisas. Cristo morreu na cruz em nosso lugar e como nosso substituto, e assim pagou a pena de morte por nós outros. Todo que está falando do Evangelho seria só isso, pelo cadê a mensagem do Evangelho? Em nenhum momento, nem os evangélicos, nem os católicos, nem lá em Wikipedia, que traz informações, habla sobre o verdadeiro Evangelho. Aí aqui também em português, aqui uma para aqui para pantalla, dicionário de sinônimos online, diz assim: sinônimo do Evangelho. 1. Doutrina, teoria e sistema. Isso não massa. Ok? Sinônimo do Evangelho. Depois, ali também tem uma igreja bastante conhecida, verdade? Princípios do Evangelho. Os princípios fundamentais do Evangelho são fé, arrependimento, bautismo e receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, cadê o princípio fundamental do Evangelho? Não é isso. E nós vamos mostrar para vós o que é. Ok? Então aqui nós vimos já o conceito do Evangelho dentro da mentalidade hebreia, com a palavra Besorá. E também dentro do grego, biblicamente, a palavra Evangelion, do grego. Pero vimos também o conceito da qual tem nas religiões, tanto católica como evangélicas. Pero, sim. Nuestro público tiene que entender que nosotros no estamos hablando de que lo que ahí se está diciendo que Jesús no hizo esas cosas, sino que Él hizo todos esos actos. Pero Él vino a traer unas buenas nuevas, Él vino a traer información específica para arreglar el desorden que ya hay en el mundo. Él vino a traer como el representante del Rey vamos a llamarla así, una estructura, una estrategia, una palabra de que será restaurado y cómo será restaurado. Y de esa buena nueva, ese evangelio es lo que no se habla, simplemente se centra en lo que hizo Jesús, que tiene valor y es algo sin precio, no podemos pagar lo que Él hizo.
pero Él vino a hacer algo más que solo morir y resucitar. Él vino a traer una buena nueva, y es eso lo que en este programa queremos que ustedes entiendan, el verdadero buenas nuevas. Amém. A verdadeira mensagem. Conceito de reino. Agora vamos deixar o evangelho, vamos no conceito do reino. El reino de Deus, Elohim, reino de los cielos, Shammai, reino de Yahweh, reino del Padre ou reino de Israel. Nós vamos ver todos esses títulos. A Bíblia fala sobre o reino de Deus, a Bíblia fala o reino dos cielos, o reino de Jeová para os cristianos, de Yahweh, o reino do Padre, o reino de Israel. Todos esses conceitos são mesmo? Nós vamos ver que sim, pero do latim regnum, reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Ok? É um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em la que o cargo supremo é unipersonal, uma persona sola, vitalício e, em geral, hereditário. Ok? Pois beleza, pode ler a sequência. Es un reino, el poder del monarca puede ser absoluto. Absoluto. En este caso, el rey no rinde cuentas a nadie de sus decisiones, ni tiene ningún tipo de límite a la hora de enviar las órdenes. Ou seja, nós vivemos numa democracia onde há uma discussão sobre temas, verdade? Já numa monarquia onde há o rei, ele que manda e ele que dita todas as ordens. O limitado, en este caso. La función del rey está regulada por la Constitución. Isso Eso es cuando es limitado. limitado, exatamente. Senador, diputado, ministro, y la Constitución siempre le mantiene límite. Sin embargo, en monarquía no. Na monarquia não, sim. Él dijo, se hace. Já se hace. Nós vemos que hoje em dia, por exemplo, existem alguns exemplos de reinos no mundo, verdade? Se não me equivoco, a Espanha tem seu rei. Se não me equivoco, sabemos que a Inglaterra tem seu rei agora, verdade? Era reina, agora é seu rei. E todos eles estão barro uma constituição e barro uma ordem de um governo, verdade? E eles estão ali mais como representantes nomás. Pero a monarquia real, o rei dá as ordens e não se habla mais disso. Ok? Hoy en día la mayoría de los reinos están gobernados por monarquías constitucionales. Así está. El rey en esos casos cumple una función protocolaria, actuando como símbolo de la unidad nacional. Isso. En ocasiones el rey puede actuar como árbitro ante los distintos partidos políticos. Ok, aí está o conceito do reino. Em hebreu, a palavra é malhuto. Malhuto, e significa reino, monarquia, império, reinos, malhuto. Malhuto, reino, reinado, real, realeza, poder real, reinado. Ok? Então esse é o conceito do reino, aonde o rei dá as ordens, aonde há uma constituição, sim, pelo rei dá as ordens e ele é o que tem a autoridade total. Amém? Besorá a Malhut, do Evangelho do Reino. Ok? O objetivo de Adonai para Israel é que Israel fosse luz às las nações. Vamos começar por... Vocês estão vendo que nós estamos colocando aqui vários conceitos, colocando várias bases, verdade? Para que a gente possa acompanhar. Nós vamos agora ver que, qual é o objetivo de Israel. Ok? Deuteronômio 4, 6 a 8 é o que diz. Obsérvenlo fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán, verdaderamente esa gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento. ¿Por qué? ¿Qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo está Yahweh nuestro Elohim siempre que lo invocamos? ¿O qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torá que les pongo delante del pueblo? Ou seja, o objetivo era o quê? Que as nações observem Israel e vejam que é um reino baseado em justiça e liberdade, sobretudo em amor, ok? Um reino de justiça e de bondade, e que as nações sejam atraídas e por curiosidade querem saber por que uma nação é tão sábia, a reina é tão próspera, a reina é tão feliz. Bendecida. Empresas, tierras. Todo. Então, com tudo isso, a gente pergunta por que passa. Então, é quando Israel testemunha sobre a adoração ao seu Deus verdadeiro. E nós vemos que, mesmo parcialmente, ou mesmo em pontos, a nação de Israel hoje, mesmo com muita idolatria sobre a terra, com muita divisão religiosa, lá estão os muçulmanos, os cristianos, os judeus, várias linhas de pensamentos no Islã, no judaísmo, no cristianismo.
Mesmo assim, Israel ainda destaque sobre as nações de hoje a partir do momento que foi colocada como uma nação independente em nossa era, onde a tecnologia de Israel é top, verdade? Onde as inovações tecnológicas, científicas, armamento, questão de saúde, todo alimentício, todo está. Por quê? Porque Israel, mesmo não cumprindo 100% o objetivo do Padre, ainda chama a atenção. Imagine a hora se Israel cumprisse exatamente como está escrito no pacto. Seria algo maravilhoso. Por isso que o objetivo de Israel é chamar a atenção das nações e a luz chama a atenção. Amém? Olha o que diz Isaías 49, 5 e 6. Mira, solamente en un punto, eso también Sí. quiere dar a entender que el padre, ahí está la mano del padre. Sí, el padre sí. el padre no le abandonó No. a sus hijos. Não? Sí, se están equivocando, el padre quiere restaurar a su pueblo, a su nación, pero ahí está demostrando que está con él. Ele tem paciência para com eles, verdade? E para com nós outros, verdade? Com Israel. Amém? Amén. Isaías 49, 5 y 6. Y ahora Yahweh, el que me formó en el vientre para ser su siervo, ha resuelto hacer que Jacob vuelva a él para que Israel le sea restaurado. Amém. Y a mí se me ha honrado a la vista de Yahweh mi Elohim, ha sido mi fortaleza. Porque él dijo, poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob y restauro a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Esse é o objetivo. Que Israel seja luz para as nações, o Messias de Israel seja luz para as nações, para alcançar os confins e os extremos da terra. Amén. Amém? Esse é o objetivo. Amém? Yohanan, o imersor, predicou sobre o reino. Yohanan, o imersor, o Bautista, Juan Bautista. predicou o reino. Olha o que diz Lucas 3,18. Nós vamos ver agora vários textos, tá? Que vão estar mostrando que realmente o evangelho verdadeiro é do reino, porque vamos começar com João Bautista. O que ele predicou? Lucas 3,18. Olha o que diz. Y con muchas otras palabras, Juan entusiasmó a la multitud y les predicó la buena noticia. La boa notícia. Nós sabemos que o evangelho é boa notícia sobre o quê? Sobre um reinado, Reino. sobre um rei, sobre um governo, sobre uma constituição, sobre um domínio, ok? Mateus 3, 1 e 2. Me viene a un concepto que quiero decir, Sí. Camila. Viste que dice, les predicó una buena noticia. Pero Jesús todavía cuando eso no murió ni resucitó, entonces, si la buena noticia solo era la muerte y la resurrección de Jesús, entonces, ¿de qué estaba hablando Juan? Si todavía no murió y resucitó Jesús. Porque la iglesia Bueno, sim. basa la evangelización en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sí. Pero en este momento Juan Bautista, cuando él está predicando la buena noticia a esa gente en el río, ¿de qué está hablando? Si todavía no ocurrió la sanación, la muerte y la resurrección. Sí. Significa que no es la muerte y resurrección solo la buena noticia. Hay una buena noticia. Y Juan Principal sabía. informação. Ele sabia, é o que diz o texto. Mateus 3, 1 e 12. Ele sabia e predicava. En esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ok? Por quê? Porque ele sabia que o Messias já estava entre eles. Ele já sabia que estava ali. Não havia ainda o plano completo, a morte, o crescimento, o nascimento, a morte, a ressurreição. Pedro já sabia que estava no meio deles. Ele já falava sobre já que o Messias estava no meio deles. Então quando ele diz assim, arrependei-vos porque o reino do céu está cercado. Ele muito falando assim, se arrependem porque o Messias que vai morrer por nós outros e vai ressuscitar já está em nosso meio. Lo dijo. Não digo, a mensagem era arrepender porque o reino do céu, porque ele sabia que o Messias vendria para estabelecer o reino do céu na terra. Ok? O domínio do céu sobre a terra. Claro, é um processo para que isso aconteça, e estamos em processo todavia, pero irá acontecer. Porque Ok? el reino de los cielos no se estabilizó con la resurrección de Jesús. Todo eso hace parte, ¿verdad? Exatamente. Todo, o sea, todavía el gobierno del cielo todavía no gobierna la tierra. Sí. Estamos todavía en proceso. Sí, Pero esa muerte es necesaria, pero no es ese el evangelio. Exatamente. Ou seja, faz parte da boa notícia. Entende? Jesus ter nascido é uma informação evangélica, sim. Ter vivido, feito milagres e predicado, sim.
Ter ressuscitado os mortos? Sim. Ter curado os enfermos, leprosos? Sim. Ter expulsado os demônios? Sim. Ter morrido em Páscoa, cumprindo a profecia? Sim, o Cordeiro de Diabo. Ok? Ressuscitar no terceiro dia ressuscitado? Sim. Ok? Tudo isso é um processo. Ir ao céu? Sim. Pero todavia o reino está em processo de restauração. Pero a predicação do evangelho não é detalhes sobre sua morte, porque hoje a igreja cristiana só foca nisso: nascimento, morte e ressurreição. Ninguém habla de reino, ninguém habla de que há um reino que vendrá a ser estabelecido nessa terra. E esse é um estudo que vamos colocar adelante, que nós todos não vamos reinar no céu. A Bíblia não habla sobre isso, a Bíblia habla que vamos reinar em la terra, e nós vamos mostrar isso nos textos e também nos estudos. Okay. El lugar que necesita ser arreglado es acá, no es allá. Sim, acá. E outra coisa, a partir da onde? De Israel. Como tu falou no princípio, primeiro arreglar a casa para que todo mundo possa receber. E começa allá, primeiramente em Israel. Amém? O próprio Messias Jesus, Yeshua HaMashiach, predicou sobre o reino a todo momento. Vamos ver vários textos. Mateus 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a proclamar y a decir: arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Amém. Mateus 4:23. Jesús viajó por Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, Buena nueva del reino, o evangelho del reino. y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Ele predicou o evangelho del reino. Ok? Mateus 5:3. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Em Mateus 5 existe aí as bem-aventuranças, verdade? E aí habla todo momento sobre el reino. Mateus 5:10. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amém? Mateus 5:19. Acá hay mucho de habla solo del reino, y él Sí. estaba vivo todavía cuando hablan. Hablando assim. Cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, así los hombres, los entes, serán los más pequeños en el reino de los cielos. Y el que, sin embargo, cumple y enseña, será grande llamado en el reino de los cielos. Amém? Será grande llamado no reino dos céus. Será grande por quê? Porque predica e ensina os mandamentos da lei. Mateus 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. A oração do Padre Nuestro, verdade? A Bíblia se vai chamar Padre Nuestro que está no céu. Amém? Venga tu reino, não diz vamos para tu reino. Venga tu reino. Nunca dijo que vamos a irnos. Sim, é Venga. uma invocação que a autoridade do céu venga tu reino, seja hecha a sua vontade, tanto na terra quanto no céu. Ok? Pero venga tu reino é a oração ensinada por nosso maestro a seus discípulos, invocando e pedindo o estabelecimento da ordem celestial neste mundo. Que la mayoría están orando en sus hogares siempre. Sim, pedindo o reino e continue pedindo. Amém? Porque vendrá o reino. Mateus 6:33. Pero buscad primero el reino de Elohim, de Dios y su justicia, Sua justiça, sua lei, sua constituição, sua Torá. y todas estas cosas os serán añadidas. Ok? Todo ensinamento do Mashiach, todo é o Messias de Jesus hablando. Ok? Mateus 7:21, olha o que ele dijo. No todos los que me dicen maestro, maestro, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok? Então ele está falando mais uma vez ensinando, mais uma ensinança. Mateus 8:11. Mateo 8:11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amém? No reino dos céus. Y no es en el cielo. É o reino de los céus. A autoridade dos céus sobre a terra. Venha do reino. Seja hecha a sua vontade. Mateus 13:24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ele empieza a ensinar todo momento sobre o reino. Mateus 13:31. Otra parábola más les propuso Jesús diciendo: el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y plantó en su campo. Nós vamos ver vários versos do Messias falando sobre o reino do céu. Mateus 13:43 em diante, é o que diz. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Que é o reino do céu. El que tiene oídos para oír, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Cierto hombre, al encontrarlo, lo escondió nuevamente
Entonces, desbordante de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Asimismo, el reino de los cielos es como un mercader que busca perlas preciosas. El reino de los cielos es también como una red que arrojada al mar recoge toda clase de peces. Entonces Jesús, Yeshua, les preguntó, ¿entienden todas estas parábolas? A lo que ellos respondieron, sí, maestro. Y Yeshua le dijo, por tanto, todo maestro de la ley, plenamente iluminado acerca del reino de los cielos, es como un dueño de casa que sabe sacar de su tesoro cosas nuevas y viejas. Todo ensinamento de Jesus que está falando sobre o reino do céu. Mateus 22, 2. El reino de los cielos es como un rey que ordenó un banquete de bodas para su hijo. Amém? E aqui nós vemos vários textos e há muito mais. Nós vamos continuar lendo vários textos, verdade? Mas há muitos textos que abram realmente que o reino do céu é realmente a mensagem principal do Evangelho. Esse deveria ser o título, Evangelho del Reino. Eu vou te predicar o Evangelho del Reino. E não apenas predicar o Evangelho de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Exatamente, o Evangelho del Reino. Por quê? Porque o reino do céu será o domínio sobre essa terra e estamos em processo de restauração do reino. É o que nós dissemos no último vídeo, verdade? Que estamos falando exatamente sobre esse tema, a restauração profética do reino do céu sobre a terra. E vamos continuar com o tema, na segunda parte desse tema sobre o verdadeiro Evangelho. E vamos trazer já um estudo falando sobre os 1000 anos, aonde será esse reinado, porque é habla de um reinado, desse reino, desse evangelho de milênio, ok? 1000 anos. E vamos ver também que não vamos para o céu e que a Bíblia Sagrada está falando de algo aqui na terra e não allá, ok? Então nós vamos entender por que todo esse pensamento, o que passa por trás de tudo isso, porque queremos trazer para vós verdades bíblicas e muito claras e muito racionais, ok? Se vamos espiritualizar todos os textos, poderemos inventar qualquer ideia. Mas se vamos dentro da legalidade, do texto, do contexto, do pensamento hebreu e também dentro do segmento, teremos a certeza de que as coisas não são como ensina a teologia. E sim, que a Bíblia Sagrada deixa muito explícito o que realmente quer trazer de mensagem de evangelho a nós outros. Amém? Amém. Aguardamos vocês na segunda parte desse material. Que Adonai bendiga a vida de vocês e dê shalom. Shalom. Shalom, Aleim. Shalom. Shalom. Amém.